Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Seguimos agora com as manchetes de hoje. O Ministério da Agricultura e Ambiente suspeita de uma nova praga muito prejudicial à cultura do milho. A DAT reúne deputados nacionais e municipais para discutirem boa governança das pescas. Verdefam realiza ateliê de socialização dos resultados do estudo da contracepção no país. Macron agradece apoio na Primeira Guerra e diz que nada separará Estados Unidos da América e França. China pede à Alemanha que não envie sinais protecionistas ao mundo. Iraque, mais de 1 milhão de pessoas fugiram de Mossul. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos à atualidade nacional. Este ano, para além dos habituais biodegradadores que normalmente surgem durante o período das chuvas, Cabo Verde enfrenta o surgimento de uma nova praga muito devastadora, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. Suspeita da presença de uma nova praga denominada Spodoptera frugiperda, considerada uma das pragas mais prejudiciais à cultura do milho, temida a nível mundial, o que provocaria um dano econômico muito elevado no país, explica a presidenta da INIDA, Ângela Moreno. Esta praga preocupa muita gente porque ela ataca a cultura desde o princípio, praticamente até o fim da cultura. Desde o crescimento, da floração, da frutificação, ela está presente. Então, portanto, tem ameaças de perdas muito sérias. Que prejuízo esta praga para trazer? Esta lagarta, ela pode atacar mais de 100 tipos de plantas diferentes, pertencentes a mais de 27 espécies. Então, ela ataca quase tudo. A cultura preferida desta praga, dando exemplo das culturas aqui em Cabo Verde, milho, feijões, batata doce, batata comum, alface, mancara, berinjela, café, cebola, ou seja, entre tantas outras culturas que temos aqui estão suscetíveis de serem atacados por esta praga. Há uma preocupação maior por parte das autoridades porque aproxima a época da sementeira em Cabo Verde e esta lagarta constitui uma ameaça para as produções agrícolas no país. Ela reproduz durante todo o ano e costumam atacar sobretudo à noite. Ela é uma praga que preocupa as pessoas porque ela reproduz durante todo o ano e ela gosta de lugares quentes, como o Cabo Verde, e também lugares com muita chuva. Essa praga ataca sobretudo à noite, esta é uma informação para o agricultor, também para poder tomar as suas medidas, e causam danos muito sérios, as pragas de Spodoptera frugiperda. Por que o Ministério da Agricultura está a preocupar com esta praga nesta altura? Porque está a aproximar a época das chuvas, os agricultores começam a fazer a sementeira. Habitualmente o milho é uma cultura que anualmente é atacada por muitas pragas, sobretudo o gafanhoto, e este ano já não vamos preocupar como antes, mas a nossa preocupação vai ser dobrada, porque temos aqui uma praga que é conhecida em vários países do mundo como cartucho do milho, ou seja, praga do cartucho do milho, porque é uma praga que gosta muito do milho e estamos na altura de fazer a sementeira. Assim, a INIDA apela aos agricultores a se prevenirem, caso contrário terão perdas significativas, salientando que no Brasil chega a causar danos econômicos estimados entre 400 a 600 milhões de dólares. Pode ainda levar à perda da produtividade de cerca de 60%, dependendo da cultura e da época do ano que ataca. Em casos extremos, a perda da produção pode chegar a 100%. Para evitar a praga, a INIDA prevê a aplicação de alguns métodos. O que é que se pretende fazer? Práticas culturais têm de ser manejar com mais cuidado, ou seja, o agricultor ou as pessoas que manejam com a agricultura devem evitar de fazer plantações em zonas contaminadas, devem fazer hábitos de rotação das culturas, destruir qualquer foco desta praga nas suas parcelas e evitar trocas de materiais contaminados entre eles. Controle biológico é algo que também nós estamos a prestar com mais força, consiste na introdução de inimigos naturais dentro do país, que são outras espécies, outros insetos que conseguem comer este inseto neste caso. Esta praga foi detectada em Santo Antão, na Ribeira Grande, e na Ilha do Santiago, nas localidades dos concelhos de São Domingos, Calheta de São Miguel,
Tarrafal, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos. Entretanto, o Ministério da Agricultura e Ambiente já tem um plano operacional para a campanha agrícola e fitossanitária com vista a combater a proliferação dos biodegradadores da agricultura, principalmente durante o período das chuvas. Com a campanha agrícola e fitossanitária, o Ministério da Agricultura e Ambiente pretende reduzir o impacto das situações adversas da agricultura, principalmente durante o período das chuvas, com vista a melhorar as condições de vida das populações e reduzir o êxodo rural. Para este fim, o Ministério da Agricultura e Ambiente já traçou um conjunto de medidas e já tem um plano operacional, avança o Diretor-Geral da Agricultura, José Teixeira. Informamos que foi preparado um plano operacional que norteia as diferentes delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente perante as situações normais ou adversas que possam surgir durante o período da campanha. Antes desse período, desde maio de 2017, foi levado a cabo um conjunto de ações que tem a ver com esforços, com o reforço das capacidades das delegações do Ministério nos diferentes concelhos. Para reforçar a capacidade das delegações, o Ministério da Agricultura e Ambiente pretende informar os técnicos nos temas relacionados com a proteção vegetal, providenciar a logística na disponibilização de combustíveis, pesticidas e meios de combater as principais pragas. Sensibilização aos agricultores no sentido de evitarem a queima na preparação de solo, de modo a evitar a erosão e preservar o ambiente. Garantir a disponibilidade de sementes aos agricultores e orientações sobre as melhores escolhas das espécies e variedades vegetais. Um outro aspecto é a produção e fixação de plantas fruteiras. Nós vamos incentivar os agricultores em levarem a cabo plantações de fruteiras, mas também de plantas florestais e forrageiras. Para avaliação agrícola foi criada uma equipa pluridisciplinar composta por técnicos de diferentes instituições do Ministério com função de recolher e tratar informações pluviométricas, agrícolas, pecuárias, florestais e estatísticos a nível nacional e outras funções, conforme explicita o Diretor-Geral de Agricultura. Com função de criar, disponibilizar conteúdos, informações sobre o desenrolar da campanha agrícola, portanto, de 10 em 10 dias se publica informações sobre como vai sendo o ano agrícola. Trabalhar com a equipa da FAO e do CILS na avaliação provisória da estimativa de produção do ano agrícola nos finais de outubro, início de novembro. De realçar que durante o período das chuvas é necessário a eliminação de focos de cafanhotos ou percevejo verde, conhecido por tartaruga. A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago já tem o seu plano de emergência para a época das chuvas de 2017, correspondente a um período que vai de julho a outubro e constituído por 3 fases, antes, durante e após a época das chuvas. O plano está orçado em 7.000 contos. A Câmara Municipal do referido concelho já iniciou as intervenções antes da época das chuvas, que incluem a desobstrução dos vales de drenagem e condutas de água das chuvas, consoante um comunicado de imprensa. Será também realizada campanhas de limpeza em todos os bairros da cidade nos próximos dias, onde espera-se o envolvimento de toda a sociedade. Acrescenta ainda, note que o plano conta com uma equipa multissetorial para fazer análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco. Apela-se também à população para acompanhar as orientações da Proteção Civil na televisão e na rádio e seguirem os conselhos dos bombeiros municipais para evitarem situações de risco. De realçar que os outros municípios, como Praia e São Domingos, também já contam com os seus planos de emergência para a época da chuva deste ano.
A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento reuniu hoje os deputados nacionais e municipais, entre outros parceiros, com o objetivo de discutir a boa governança das pescas em Cabo Verde, através do projeto GoEmer, que visa combater a pobreza e a insegurança alimentar. Cabo Verde e o AMER, preocupados com a governança das pescas no país, criaram o projeto GoAmer, que visa promover a governança política de gestão de recursos marinhos e redução da pobreza na ecorregião, que é financiado pela União Europeia e PNUD no valor de 10,5 milhões de euros e que reúne 7 países da África. Segundo o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, realizaram hoje a reunião com os parlamentares para discutir a boa governança das pescas em Cabo Verde. Cabo Verde integra esse projeto desde 2011 e termina este ano, mas temos desenvolvido várias atividades, por exemplo, com as organizações da sociedade civil, nomeadamente os pescadores. Aqui nós estamos a trabalhar com os parlamentares porque pensamos que é muito importante desenvolver essas atividades, abrir-se ao Parlamento, o que quer dizer que o Parlamento vai à sociedade, mas a sociedade também deve ir ao Parlamento para que essas atividades não fiquem só no gabinete, mas a pesca é um setor importante e é preciso fazer uma advocacia para uma melhor sustentabilidade dos recursos marinhos em Cabo Verde. Januário Nascimento ainda avança que Cabo Verde requer recursos para uma boa prática pescatória. No entanto, diz que este setor é importante na alimentação dos cabo-verdianos, mas não contribui tanto para o PIB, realçando que governos de países africanos têm de ajudar a conservar os recursos da pesca. Em Cabo Verde não temos muitos recursos, como se disse. Eu lembro-me que as pessoas diziam que Cabo Verde é muito rico em peixe. Não é verdade, Cabo Verde tem dificuldades de recursos, mas esses poucos recursos têm de ser conservados. É por isso que é preciso ouvir os técnicos na área, mas é preciso fazer um plaidoyer junto do governo, dos outros parlamentos dos países africanos e das organizações regionais e internacionais, no sentido de ajudar a conservar os nossos recursos. A pesca desempenha um papel importante na segurança alimentar, contribui muito pouco para o PIB, mas não deixa de ser um setor muito importante. Durante este ateliê sobre a gestão sustentável das pescas, o presidente da ADAD diz que foram entregues materiais de manuseamento de pesca aos vendedores de peixe, destacando o importante trabalho que estes têm desempenhado no setor da pesca. Entregamos aos peixeiros, aos vendedores de peixe. Conseguiram beneficiar disso, esses materiais de pesca, porque pensamos que eles estão a desempenhar um papel importante e por isso é que chamamos também a Câmara Municipal para contribuir, porque é um projeto importante que contribui muito para o saneamento e a saúde pública, porque o peixe não deve ser vendido na rua sem o tratamento, mas também dizer que a venda do peixe não deve ser só exercido pelas mulheres, mas também pelos homens, e eles estão também a procurar um emprego e estão a dar uma contribuição ao emprego e estão a melhorar também a dieta alimentar em Cabo Verde. De relembrar que dias atrás o Japão ajudou Cabo Verde com novos equipamentos pescatórios. A pesca é um setor estratégico para o desenvolvimento de Cabo Verde. Ainda precisa também de mais apoios por parte do governo cabo-verdiano para melhorar esta prática. Realizou-se hoje na cidade da Praia o ato de assinatura de protocolo de entendimento entre o Tribunal de Contas e a Associação Nacional dos Munícipes Cabo-Verdianos, um protocolo que está no quadro da parceria estratégica entre as duas instituições. O presidente da ANMCV, Manuel de Pina, felicita-se com esta parceria que considerou de uma grande assessoria, já que, conforme frisou, a ANMCV vai poder ligar para os municípios rigor, transparência e qualidade na execução das despesas. Queremos que estamos a dar um grande passo, um passo histórico em Cabo Verde. Não vai ser um protocolo que fica como letra morta. Vamos dar dimensão ao protocolo que acabamos de assinar, com várias ações. Aliás, já no próximo dia 18 vamos ter no SAL a primeira ação desse nosso protocolo, em que haverá um encontro entre os presidentes das câmaras e os técnicos do Tribunal de Contas para poder socializar
as ações e ter uma harmonização dos procedimentos. Por outro lado, o presidente do Tribunal de Contas, José Carlos Delgado, adianta que com esta ação o Tribunal de Contas está também a cumprir a sua função pedagógica e ajudar a si mesma. Muitos consideram que o tribunal que julga não deve ser pedagógica, mas José Carlos Delgado acredita ser preciso levar em conta que nas instituições cabo-verdianas há uma grande mutação de quadros, o que acaba por dificultar muito o trabalho. Não há uma estabilidade na estrutura administrativa dos municípios. Isto dificulta imenso quem entra e quem sai, porque quem entra ou tem por lei a liberdade de escolher a sua equipa, quem sai também quer, mas o problema é que não há um núcleo fixo que dê continuidade a digamos, às várias ações. Inclusive fazemos formação muitas vezes de pessoas que depois saem e tem que se começar a fazer de novo. O que quer dizer que temos de ter em consideração. No entanto, o mesmo explica que pontos irão ser tratados durante a ação de capacitação dos municípios em matéria de interpretação e execução das leis municipais. Os pontos focais irão discutir o universo das pessoas a terem formação, o momento, digamos, equilibrar isso com os programas de cada autarquia, com a associação, em que iremos ver quais são as prioridades, as maiores dificuldades que existem nas câmaras. E ver se é dificuldade das nossas instruções, se é dificuldades no preenchimento dos modelos, vamos ver e fazer com que a gente comece a dar formação para aquelas pessoas que trabalhem nas contas, efetivamente. Este protocolo assinado hoje entre estas duas instituições prevê, entre várias ações, a realização de formação destinada aos presidentes e técnicos municipais e a elaboração de brochuras informativas. A Verde FAM realiza ateliê para socializar os resultados do estudo sobre a contracepção dos jovens e adolescentes em Cabo Verde. Uma pesquisa que permite a esta associação saber como atuar para inverter a situação no país na faixa etária dos 15 aos 19 anos. Enquadrado no Plano Estratégico 2016-2020, a Associação Verde FAM realizou um estudo em quase todas as ilhas de Cabo Verde para saber do comportamento dos jovens e adolescentes em relação aos contraceptivos. Esta pesquisa, realizada sobretudo nos meios rurais, permite saber como a Verde FAM vai atuar de forma a reduzir o índice de gravidez na faixa etária dos 15 aos 19 anos. Precisamos mudar a estratégia porque ainda existem algumas situações que nós gostaríamos que fossem... Que situações são? Por exemplo, o uso do método, nós temos algumas situações de gravidezes na adolescência que de facto não devia ser, porque os jovens ainda têm um percurso, estão nos sistemas, estão a estudar, entretanto, infelizmente aparecem grávidas, às vezes não é o desejável, porque ainda não estão devidamente formadas, preparadas para enfrentarem um novo mundo, porque quando uma criança nasce, portanto tem que se dar toda a proteção. A presidente desta associação sublinhou que para que tenham uma correta utilização desses métodos contraceptivos é preciso que estes estejam bem informados, uma vez que ainda existem tabus acerca desta questão. O que nós queremos é que os jovens nesta faixa de 15 a 19 anos possam ter um comportamento diferente, evitar que não haja gravidez nesta faixa etária de 15, porque ainda a pessoa está dentro do sistema. Se repararmos, se um jovem que começou, por exemplo, um sistema escolar e não reprovou, aos 18 anos já devia estar a concluir o seu 12º ano. Portanto, nós não queremos isso, nós queremos que essas situações não aconteçam, que todos consigam seguir o percurso normal da vida de um jovem, para que haja, de facto, família formada, responsável, sã. Está a perceber? Nós não queremos que os jovens tenham filhos sem, de facto, estarem devidamente preparados. Para que haja uma melhor atuação nessa causa, a presidente ressalta o seguinte. A Verde FAM pretende reforçar a sua forma de trabalhar, e reforçar a advocacia e, portanto, reforçar a parceria com o governo, com as outras organizações da sociedade civil e com as instituições internacionais, designadamente a FNPA,
Nós queremos contribuir para o desenvolvimento. Não sei se ouviu este ano o lema sobre o Dia da População era sobre o planeamento familiar, numa perspectiva mais abrangente, mais alargada, que contribua para o desenvolvimento do país e do mundo em geral. Durante os estudos feitos acerca do conhecimento desses métodos contraceptivos, identificaram que 99% conhecem o preservativo masculino, 86% a pílula, 29% o preservativo feminino, 31% preferem conhecer o coito interrompido e a pílula de emergência, apenas 27% sabem deste método. A Delegacia de Saúde de São Vicente, em conjunto com a Câmara Municipal, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, o Ministério da Educação, instituições religiosas e outras, vai promover uma campanha de limpeza agendada para o próximo dia 29. Uma iniciativa que, segundo um jornal online da praça, insere-se no plano de ação de luta antivetorial. Diz ainda que, além da campanha de limpeza, vai incidir sobre a vertente de informação da população, entre outras atividades. Consta ainda na mesma fonte que esta campanha constitui uma preparação para o tempo das chuvas, em que as doenças transmitidas pelos mosquitos e as doenças diarreicas são mais comuns. Pretende-se ainda preparar formação nas localidades da ilha e também nas instituições públicas e privadas para levar informações às pessoas sobre estas doenças na época das chuvas. As doenças mais comuns transmitidas pelos mosquitos são dengue, febre amarela, zika, entre outras. Focando neste último, vale relembrar que, segundo a agência Lusa, entre os finais de 2015 e meados de 2016, registaram-se 7.500 casos relacionados com o vírus. A primeira-dama Lígia Fonseca defendeu hoje no ato da inauguração do projeto Casa Solidária em Enxadinha Pires que o apoio às iniciativas privadas com o espírito solidário é essencial no combate à pobreza e na ajuda aos mais necessitados. Casa Solidária, um projeto que visa garantir bens de primeira necessidade e melhoria de condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social, incentivar o espírito solidário dos municípios e fomentar a reciclagem, cuidando do meio ambiente. A primeira-dama Lígia Fonseca, que presidiu esta inauguração, enaltece a importância do espírito solidário. Nesta ação, nunca podemos esquecer da solidariedade. E a solidariedade deve ser feita da melhor forma, com dignidade. E esta Casa Solidária reflete isso. Nós acabamos de ver, o espaço está bem concebido, os produtos que estão aqui à disposição são de boa qualidade, são bem tratados, foram doados do coração, foram trabalhados por pessoas que se preocupam que quem vai usar, use uma roupa digna, quem tem a precisar destes alimentos, que encontre alimentos de qualidade. Edvânia Cardoso, variadora de Ação Social Pré-Escolar e Gênero da Câmara Municipal da Praia, explicou que a Casa Solidária foi implementada para ajudar as famílias que estão em situação de emergência social por razões natural e humana. Foi pensado essencialmente para ajudar as famílias na situação de emergência social. Ele pode ser causa tanto natural ou uma causa humana. A causa humana não identifica tudo que é caso que às vezes na caso de incêndio, famílias estão perdendo todos esses bens. Então aquela parte do vestuário acaba para colmar aquela parte lá e a parte alimentar também num primeiro momento para não chegar situações urgentes. Diz ainda o que espera deste projeto. Nesse momento, o que se espera desse projeto é uma participação bastante ativa de todo o município de Praia, para modo que esse projeto tem sustentabilidade com o espírito solidário de todo nós e aquilo que não acha, mas nunca se precisa, pode beneficiar famílias, não está pôr à disposição de que as famílias. Ele é um projeto de Câmara Municipal da Praia com parceiros Unitel tem mais e neste momento ali lojas LG. Uma inauguração que contou igualmente com a presença do presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos. É de salientar que a autarquia tem no momento 1.200 crianças nos jardins em toda a praia com financiamento e bolsa de estudos para os mais carenciados e pretende abrir mais infraestruturas com capacidades de albergar as crianças dos outros bairros da capital do país.
A Polícia Nacional recebeu esta sexta-feira 50 novos coletes à prova de balas da Associação de Polícias de Brockton, Estado de Massachusetts, bem como do Governo dos Estados Unidos da América, para apoiar na segurança. O ato de entrega aconteceu na Academia de Formação da Polícia Nacional na Praia. Esses coletes são formados por armaduras tecnologicamente avançadas que ajudam a proteger as forças policiais de eventuais ferimentos, tal como tiros no decorrer dos serviços de manutenção de segurança. A Associação de Policiais de Brockton recolheu esses coletes para oferecer aos agentes da Polícia Nacional como gesto de solidariedade e amizade, segundo afirma o embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Donald Eflin. Interessante. Visitei com a polícia de Brockton, Massachusetts, e o senhor presidente da Câmara de Brockton, Bill Carpenter, em janeiro, e a polícia me disseram que queriam apoiar. Então, eles tiveram a ideia de mandar 50 coletes prova de bala de sua parte individual aqui. E também meus colegas no Departamento de Estado em Washington, 30. Então, temos aqui hoje 80 coletes. A grande maioria dos individuais da Força de Polícia de Brockton, Massachusetts, para os seus colegas aqui em Cabo Verde. Para o diretor da Polícia Nacional, Emanuel Stalino Moreno, esta ajuda significa muito para a Polícia Nacional e diz contar sempre com os Estados amigos dispostos a ajudar nessa luta contra a criminalidade. Portanto, para todos, e estamos num mundo globalizado. Portanto, aqui teremos de contar não só com os nossos esforços internos, com os outros parceiros da área da segurança, mas com todos para podermos, portanto, fazer frente a essa problemática da insegurança, da segurança a nível nacional. Cabo Verde e Estados Unidos da América são parceiros há muito tempo e esta parceria tem dado muito fruto. De acordo com o representante dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, futuramente Cabo Verde voltará a beneficiar de apoio norte-americano, desta feita com formações. Não estou certo, mas tenho o conceito de polícia de Massachusetts poderiam arranjar a polícia que fala português e talvez crioulo, poderiam visitar para ensinar a polícia aqui. Elas têm muita experiência com os gangues das ruas de Massachusetts, há problemas muito similares aqui, então é nosso próximo projeto. Perante isso, Manuel Stalini disse ser louvável o projeto que a Terra de Tio Sam tem para Cabo Verde. Obviamente, para nós isso é importante, porque a troca de experiências, conhecendo, portanto, um outro mundo, o nível da criminalidade, sobretudo nos Estados Unidos e noutros países, portanto, é sempre bom contar com a colaboração, a experiência de outros portanto, policiais neste combate. E nós e os Estados Unidos, portanto, temos um grande número de cabo-verdianos em Estados Unidos, a problemática da vinda para Cabo Verde, portanto, nós aqui, conjuntamente, poderemos, portanto, conhecer as experiências e, obviamente, fazer face às situações que temos de estar a enfrentar, sobretudo ultimamente. Este é mais um apoio dos Estados Unidos da América a Cabo Verde, ajudando a instituição em causa por cobre a criminalidade que vem aumentando dia após dia, não obstante a diminuição da mesma que as autoridades vêm anunciando. A Federação Nacional das Mulheres do PAICV realiza amanhã, 15 de julho, uma conferência com o objetivo de aprovar o relatório de atividades, rever os estatutos da Federação, eleger os novos órgãos nacionais e ainda as 4 conselheiras ao Conselho Nacional do PAICV. Esta será a segunda Conferência Nacional da Federação Nacional das Mulheres do PAICV, que tem como propósito renovar os órgãos nacionais em que serão eleitas a Presidenta da Federação, o seu Conselho Nacional e o seu Secretariado. Constitui o ponto de realce da segunda Conferência Nacional a revisão dos estatutos, que resulta da sua própria implementação como consequência da dinâmica de desenvolvimento do país e do partido e que necessariamente devem ser adequados à nova realidade e adaptados aos próprios estatutos do PAICV, que também foram revistos no passado recente. Em relação à renovação dos órgãos nacionais, à luz dos estatutos e do regulamento eleitoral,
serão eleitos a presidente da Federação, o seu Conselho Nacional e o Secretariado Nacional. Segundo a mesma organização, tem como objetivo promover uma efetiva igualdade de direitos entre as mulheres e os homens, bem como a participação paritária em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural e nas atividades do PAICV. A Federação é uma organização de âmbito nacional que rege-se por estatutos próprios e goza de autonomia organizativa e de ação, congregando mulheres militantes e amigas do PAICV, funcionando no estrito respeito pelos princípios e estatutos do partido. Em agenda para a conferência estão a aprovação do relatório do Conselho Nacional que decorreu no passado 17 de fevereiro de 2017, análise e aprovação dos seus estatutos e, por fim, eleição dos novos órgãos nacionais e das 4 conselheiras com assento no Conselho Nacional do PAICV. A conferência contará com a participação de cerca de 90 delegados, entre elas mulheres conselheiras eleitas, coordenadoras sectoriais, mulheres membros do Conselho Nacional do PAICV e as deputadas militantes. O Conselho Nacional do PAICV, órgão máximo entre congressos, estará reunido ordinariamente na Praia nos dias 15 e 16 de julho para discussão de vários aspectos, nomeadamente análise da situação política nacional e linhas gerais para o reforço da oposição democrática. O Conselho Nacional do PAICV vai analisar sábado e domingo na cidade da Praia as reformas em curso, como a revisão constitucional e do Código Eleitoral, a regionalização, a reforma do Parlamento e o Estatuto da Oposição Democrática Municipal, explica o diretor-geral do PAICV. Nomeadamente, a análise da situação política nacional e linhas gerais para o reforço da oposição democrática, a aprovação do plano de atividades e o orçamento do partido, portanto, para o ano de 2017, definição de linhas gerais, portanto, para reformas estruturantes em curso, nomeadamente a reforma do Parlamento, a revisão constitucional, a revisão do Código Eleitoral, a regionalização e o Estatuto da Oposição Democrática Municipal. Pretende-se, durante o Conselho, analisar a situação política nacional. Segundo o secretário-geral, a situação é preocupante e salienta que o exercício da oposição está a ser dificultado pela inviabilização de uma CPI da situação obrigatória pelo Parlamento e uma situação política agravada com as recentes manifestações em São Vicente e São Nicolau, insegurança na Boa Vista e São Vicente. Relativamente, portanto, à análise da situação política nacional, neste momento há alguma preocupação, tendo em conta alguns sinais registados ultimamente, em que se destaca a inviabilização, portanto, da comissão de inquérito parlamentar que o partido solicitou para averiguar os negócios, portanto, do governo com a Binter. Portanto, como é já do conhecimento de todos, portanto, a maioria inviabilizou, portanto, esta comissão de inquérito, tornando praticamente impossível que os cabo-verdianos, portanto, tenham o conhecimento dos contornos, portanto, desta negociação, quando se sabe, portanto, que era uma comissão, portanto, de composição obrigatória, portanto, nos termos do regimento da Assembleia Nacional. Para além disso, será tema da conversa a posição da economia no país, que considera também preocupante, tendo em conta o aumento do desemprego, aumento da dívida pública, a diminuição dos investimentos, o caso dos TACV, entre outros acontecimentos, conforme avança o diretor. Os indicadores macroeconómicos dão indicações, portanto, do aumento da dívida pública, tantas vezes criticada, portanto, neste momento a dívida pública atinge, portanto, os 131%. Os investimentos, que é um fator, portanto, de crescimento económico, portanto, começa a diminuir, diminuem as bolsas de estudo, portanto, diminuem o apoio para pagamento de propinas, proliferam-se os despedimentos coletivos, portanto, ou seja, em vez de se dar emprego, tem havido, portanto, desemprego. Refiro-me ao caso dos TACV, portanto, o caso do Novo Banco, das Águas de Santiago, que despediu mais de 300 trabalhadores. Ainda
há um conjunto de trabalhadores da Eletra que poderão perder o emprego, portanto, no quadro da transferência dos serviços de água e saneamento para a Águas de Santiago. O PAICV está no processo final da renovação das estruturas internas e já tem os seus representantes para as comissões paritárias criadas e o Conselho Nacional do PAICV irá analisar as determinadas revisões. Cisne Branco é mais uma obra lançada pelo escritor celense Evel Rocha, um trabalho que retrata a vida social atual de um jovem que busca vida a qualquer custo, sem ética e moral. Essa obra marca mais uma etapa no percurso da criação literária do escritor celense. Um trabalho que traz no seu interior crítica social de um jovem que busca uma vida a qualquer custo, sem ética e sem moral, optando pelo caminho mais fácil na vida. É a história de uma rapariga deste tempo, desta era. É praticamente o retrato da juventude de hoje. A maioria das jovens que quer desenrascar a vida de qualquer maneira. Se não for a bem, vai ser a mal. Mas elas vão sempre em frente, sem se preocuparem com ética, com moral, com nada. Então, eu considerei que ela é realmente o produto de uma luta que a mulher lutou para ser emancipada, para ser independente, e muitas não souberam encontrar os caminhos melhores para fazer isso. Uma crítica social para com a camada feminina que é retratada desde há muito pelos artistas e agora por este escritor. Numa breve leitura, a apresentadora da obra sublinha o seguinte: personalidades muito complexadas, muito complexas, muito difíceis de entender, porque tanto elas agem de uma maneira correta agora, para logo no minuto seguinte agirem de maneira contrária. E não têm valores nenhuns. É gente que vai pelo interesse de obter qualquer coisa imediata. Não lhes interessa o que é que vem no futuro, isso é secundário, é só para ter os prazeres imediatos. Evel Rocha atualmente vem demarcando como um dos jovens talentos da literatura cabo-verdiana, uma emergência que reflete no panorama do cenário literário, com 3 obras já publicadas, destacando Estatuetas de Sal, Marginais e Cisne Branco. As associações e colaboradores presentes no torneio amigável de futebol realizado pelo grupo Kinegos aplaudiram a iniciativa, alegando que o ato permitiu uma convivência saudável entre as equipas. As equipas das entidades como Polícia da Alfândega, a BAC, Palácio Finícia e outras associações comerciais colaboradores da Kinegos aplaudiram a iniciativa da realização do torneio de futebol. Alguns dizem que iniciativas desta devem repetir porque a cidade da Praia merece um exemplo de um convívio saudável, simbolizando a amizade e que não seja somente tempo para muito trabalho. Está a ser um jogo bem conseguido para a nossa parte, que está a ser um jogo de aquele sentido de que ele torneio ele se vai fazer uma convivência entre instituições, onde que fica mais aquela parte de amizade, colaboração e de esportivismo em si mesmo. E a gente está tentando essa iniciativa de torneio? Realmente foi uma iniciativa espetáculo, e de louvar para a Maria, e muitas vezes não acaba olhar só naquele vertente de trabalho. Mas nós uma instituição que infelizmente não tenho criticar por aquele que é o nosso trabalho, que não está fazendo a nível social, mas assim não deixa as pessoas entender também, mas nunca tem só aquela parte e aquilo que é a nossa função. Tem aquela parte que não está fazendo, e com o sociedade, e desporto, lazer, e muitas coisas, né? Que às vezes a sociedade que está entendendo, oportunidades do tipo não te agradece sempre, para não poder mostrar aquele outro lado de nós também. Acho que é uma boa iniciativa, promove desporto na praia. Acho que é uma empresa que está fazendo para a praia. Acho que é uma boa iniciativa. E de qual empresa? A minha ainda trabalha na Câmara. E o que você espera desse jogo nessa hora ali? Amanhã está ganha para a final? Claro, não sempre alguém não está bem para o jogo, é para não ganhar. Para não ganhar, cai ainda mais um objetivo, que é mês final, nosso objetivo é chegar à final. E nesse torneio, e rapaz de Bax, rapaz de outras empresas, e nós também de Câmara, então acho que esse convívio é muito bom exemplo para a cidade de Praia? Sim, é bom exemplo para nós, entre câmbio, nós com a instituição, e não está repara, não está criando amizades, então espera uma coisa de fair play, agora. Então eu acho que essa iniciativa deve repetir sempre? Sim, para repetir sempre, mas o próprio, para toda hora para você repetir aquela iniciativa ali.
Na partida de ontem, a contar para as meias finais, o conjunto a representar a Caboplast venceu os amigos do Palácio Finícia por expressivos 6-2 e carimbaram o passaporte para a final. Da espera, amanhã não está ganha também, o mesmo que não fosse hoje. Quando estar em campo, convive com os jogadores e outra associação de trabalhos também, e não só naquele de trabalho cansado, mas também hoje na futebol ter desfrutar de bom momento. Como é que senti? Senti feliz, inspirado, próprio. Mesmo com força, mesmo para ganhar aquele mês final ali, para baixo final, com força. Mesmo na derrota, não houve o grupo de perdedores, porque o maior objetivo era uma boa convivência entre os funcionários. Perdi, é um que está ganha, é mês final, é um que está ganha. Infelizmente nunca ganha. Pronto, me parabéns à equipa que ganha, que também final esta consiga. A grande final do torneio está agendada para hoje no centro de estágio na Várzea pelas 20 horas. A África, através das manchetes, acompanha. Ruanda. Presidente Paul Kagame faz comício em Ruango no início da campanha eleitoral para as eleições de 4 de agosto. Kagame candidata-se ao terceiro mandato. República Democrática do Congo. Milhares de pessoas continuam a fugir da violência entre tropas de governo e milícias na região do Kasai. Itália, 1.400 migrantes chegam de África. A agência da ONU para os refugiados diz que o centro da crise está na Líbia e não no mar Mediterrâneo. Líbia, dezenas de jovens recrutas são treinados a marchar em formação. Esta é a primeira força militar desde a Revolução de 2011. Egito, empresários reclamam que o aumento do custo de vida no país está a diminuir o poder de compra.